Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. E neste capítulo a gente vai encontrar mais uma demanda que envolvia aquela igreja que havia começado tão bem. E havia uma disputa naquela comunidade a respeito da lei, da graça, da cruz. Paulo diz lá no capítulo 3, ó insensatos Gálatas, vocês começaram bem, entendendo o projeto de Deus, entendendo o Evangelho, o sacrifício da cruz. E aí vocês voltaram para o antigo judaísmo que já foi superado em Cristo. Esse antigo judaísmo não existe mais. Cristo já o superou. Verso 14, meus irmãos. E aqui essa controvérsia da circuncisão, algumas pessoas se gloriando na circuncisão. Aí Paulo diz, olha, a minha glória não é a circuncisão, não é a lei. A minha glória é Jesus. A minha glória é a cruz, é o Evangelho, é o Salvador bendito. Aí Paulo diz assim, verso 14, mas longe de mim gloriar-me, não na lei, nem na circuncisão, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, não pela lei, a lei não mortificava a carne, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Louvado seja Deus. Podem assentar, meus amados irmãos. É interessante essa carta. Por exemplo, Pedro, ele dissimula, enquanto os judeus não estavam presentes, ele compartilhava com os gentios. Com a chegada dos judeus, Paulo se afasta, aí Paulo no capítulo, ou melhor, Pedro se afasta. E aí no capítulo 2, verso 11, Paulo diz que resistiu a Pedro a Cefas, cara a cara, face a face. Por quê? Porque Pedro estava dissimulando e tornou-se repreensível. Paulo depois vai dizer que a lei não invalida a promessa de Deus. Paulo vai nos dizer que a lei era apenas o aio ou a tutela para nos conduzir a Cristo. E Paulo ainda vai dizer que todos aqueles rituais judaicos do antigo judaísmo apontavam para Jesus. Todos os ritos apontavam para o Evangelho, para o Salvador, para o bendito Redentor. E ainda, no capítulo 4, Paulo fica perplexo diante dessa volta para o antigo judaísmo que já havia sido superado. E depois, irmãos, aí a gente chega no capítulo 6, aí vem aquela questão da circuncisão, circuncisa ou não. E Paulo diz, algumas pessoas querem a circuncisão porque estão pensando na glória pessoal. Porém, a minha glória é Cristo. A minha glória é a cruz. É exatamente o que diz Paulo no verso 14. Rapidamente esse pano de fundo.
a fim de que a igreja compreenda como Paulo escreveu esta carta e como Paulo estava combatendo uma disputa dentro daquela igreja entre o antigo judaísmo, a lei, circuncisão, é a cruz, é Jesus. Aí Paulo diz, definitivamente é a cruz. É Jesus. É o evangelho do Senhor. Paulo diz, quanto a mim, não permita Deus que eu me glorie ou me gabe de coisa alguma, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus. É claro que Paulo não estava pensando naquela cruz de madeira. Paulo estava especificamente pensando no sacrifício do Cordeiro, sacrifício que anula o pecado do homem, que resolve a questão da alma, que resolve a questão do pecado. Então, irmãos, Paulo também nos mostra aqui que a cruz não era ou não foi uma enfermidade física, nem uma angústia mental. Ao contrário, é um caminho escolhido intencionalmente. O Salvador escolheu intencionalmente o caminho da cruz. De modo que Paulo diz, a minha glória agora é Jesus. A minha glória é o evangelho da graça. A minha glória é o bendito Redentor. Este era o discernimento que o apóstolo tinha da glória da cruz, ou do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o discernimento de Paulo. Pois Paulo entendia que nem ele, aquilo que alguns judeus estavam fazendo, Paulo entendia que nem ele, nem a sua posição eram importantes, nem mesmo as coisas atraentes do mundo, para o qual Paulo diz que já havia morrido. Nem a sua posição, nem mesmo Paulo, nem a posição era importante, a posição de apóstolo, nem a sua própria pessoa. E o mundo não mais o atraía, porque ele afirma que já havia morrido para o mundo. Havia morrido para o mundo e para a glória do mundo. A cruz, portanto, era a sua glória. Era a sua glória. Deixe-me dizer a você, meu querido irmão, se qualquer pessoa tiver esta compreensão, usará as mesmas palavras usadas por Paulo. A cruz é a minha glória. Por quais razões? Eu quero declinar aqui pelo menos 5 razões, rapidamente. Porque a cruz foi a glória de Paulo, e quem discerne desta forma compreende que é a cruz que é a sua glória. Não é a sua pessoa, não é a posição que ocupa, seja lá o bispo, o presbítero, o pastor, o diácono, o membro da igreja, fulano, beltrano, cicrano. Nem dentro, nem fora da igreja.
O mundo às vezes reconhece aqueles que são grandes aos olhos do mundo. O Senhor reconhece aquele que é grande aos olhos dele e que se gloria no sacrifício do Cordeiro e se gloria na cruz do Salvador. Primeira razão, porque a cruz é a minha glória e a sua glória, e foi a glória de Paulo, porque nela, na cruz do Calvário, o pecado foi apagado. Ali na cruz, o Senhor levou o meu e o seu pecado. Ali na cruz, o Senhor apagou a minha dívida diante de Deus com o seu sangue derramado na cruz. O meu escrito de dívida foi apagado. Para a gente compreender o que Paulo escreveu dizendo a cruz é a minha glória, ou o sacrifício é a minha glória, Pedro vai nos dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 24. Observe o que Pedro escreveu. Carregando. Quem estava carregando? A lei? Não, a lei apontava para aquele que iria carregar o pecado. A circuncisão? Não. Carregando ele mesmo, no caso Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado ou para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. A minha alma foi sarada. Tem muita gente que usa esse texto fora do contexto, dizendo, agora em Cristo eu não posso mais adoecer, porque as minhas chagas, as minhas enfermidades foram saradas. O meu pecado, sim, foi anulado na cruz. Ele foi apagado na cruz por causa do sacrifício de Jesus. Portanto, Paulo diz, a minha glória é esse sacrifício que anulou o meu pecado, que apagou o meu pecado. Ali na cruz, o Senhor resolveu o meu problema com o pecado. É isso que Paulo está dizendo. A minha glória é a cruz, porque ali o meu pecado foi resolvido, foi perdoado, e agora eu estou em Cristo. A cruz é a minha glória. O Cordeiro é a minha glória, o Evangelho é a minha glória, porque foi através do Evangelho, através do Cordeiro, que eu recebi pleno perdão para os meus pecados. O grande pregador londrino, Spurgeon, ele dizia, resumo a minha teologia, toda a minha teologia, no momento, há 4 palavras: Cristo morreu por mim. Amém, meu irmão? Essa é a nossa teologia bíblica, cristocêntrica. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por causa dos meus pecados. E ali no Calvário, os meus pecados foram apagados. E agora, como crentes, compreendendo o mistério da cruz, compreendendo a mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós, a cruz é o poder manifesto de Deus. Amém, meu irmão? Então, como crentes, estamos mortos para o pecado. Ah, pastor, o crente não peca mais? Peca. Eu dizia ontem no culto matinal que pecado na vida de uma pessoa que foi à cruz, que compreendeu o sacrifício de Jesus, que compreendeu o Evangelho é Jesus.
Esse pecado na vida de um crente que compreendeu a cruz, pecado é um acidente de trem, acontece de vez em quando. Crente que peca hoje, continua pecando, teimando em pecar, teimando em pecar, teimando em pecar. Cabe aqui uma pergunta: de fato, compreendeu a mensagem da cruz? Discerniu que ali na cruz o seu pecado foi apagado e agora ele tem capacidade de morrer para o pecado em Cristo Jesus? Segunda razão: por que devemos nos gloriar na cruz? Porque nela a salvação está garantida. É claro que quando eu digo nela, na cruz, eu não estou pensando no madeiro. O madeiro em si foi apenas um objeto de tortura. Mas eu penso naquele que ali morreu, que ali derramou o seu sangue. Eu penso na pessoa de Jesus. Nele, em Cristo, a salvação está garantida. Louvado seja Deus. É em Jesus. É na pessoa bendita do Senhor. Para clarear o nosso entendimento, veja o que diz Hebreus 2:9. E aí eu vou usar a versão, a paráfrase da Bíblia Viva. Está escrito assim, Hebreus 2:9: mas vemos sim a Jesus, que por um momento esteve mais baixo do que os anjos, coroado agora por Deus, com glória e honra, porque ele sofreu a morte por nós. A minha salvação está garantida porque Jesus sofreu a morte no meu lugar. Eu não falo de morte física. Eu dizia ontem também no culto matinal que mais adiante eu e você seremos defuntos, a não ser que Jesus volte. Todo mundo vai ser defunto. Alguns bonitos, outros feios. Um defunto carbonizado é feio. Mas um defuntinho bem vestido, não é? Ajeitadinho, com um bonito vestido, um bom terno, bem penteado, é até um defunto bonitinho. Agora, um defunto carbonizado é feio. Tanto é que nem se abre o caixão. Então, meus amados, eu não falo de morte física, eu falo de morte espiritual. Aquilo que aconteceu com Adão. Se você pecar, você vai morrer. Ao diabo disse: não morre. Coma e não morre. Eva, coma e não morra. E de pronto entregue ao seu marido. Comeu, morreu. No ato, morte espiritual. E aí no capítulo 3 de Gênesis, o Senhor vai nos dizer, através de sua palavra, que aquele que viria, aquele que morreria, garantindo a salvação, esmagaria para sempre a cabeça da serpente. Se cumpriu. E ali na cruz do Calvário, Jesus me garantiu a vida eterna. Porque viu em mim alguma coisa boa? Não. Ele viu na minha vida alguma justiça? Não. Isaías vai nos dizer que a minha justiça aos olhos de Deus não passa de quê? Trapo. Aquele pano que você limpa a casa toda, fica preto, sujo, mal cheiroso, pronto, é aquilo ali. Trapo de injustiça. Portanto, ali na cruz, com o seu sacrifício, o Senhor garantiu a Paulo a certeza da vida eterna. Paulo está dizendo: a salvação está garantida pelo sacrifício da cruz. Deixa-me perguntar algo a você, meu irmão.
estaria a sua vida? Ou onde estaria você se Cristo não tivesse se tornado homem, 100% homem, 100% Deus, se Ele não tivesse morrido na cruz para garantir a sua redenção eterna? Como você estaria? Vou responder: caminhando diretamente para o inferno. Você seria cidadão do inferno. Porém, agora, mediante o sacrifício do Cordeiro, você, pela graça e pelo sacrifício do Senhor, tornou-se cidadão do céu. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Em terceiro lugar, por que a gente se gloria na cruz? Porque nela a santificação foi consumada. A santificação foi consumada. Você sabe que santo, à luz da Bíblia, é o pecador alcançado pela graça de Deus. É o pecador convertido, separado por Deus, para Deus e para a glória de Deus. Não me refiro à perfeição. Aliás, ontem nós falamos sobre isso também no culto matinal. Se você olhar mais uma vez para Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 14. O escritor da carta vai clarear essa ideia na minha vida e na sua vida, na minha mente e na sua mente. Está escrito assim: porque com uma única oferta, isto é, o sacrifício de Jesus no Calvário, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Você sabe que santificação é um processo que acompanha a sua vida até a sua chegada lá na morte, no cemitério. E quando você chegar na glória, não precisará mais desse processo de santificação, porque você já foi aperfeiçoado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém, meu irmão? Um pregador batista, professor de seminário, chamado Mesquita Pimentel, ele fez a seguinte afirmação: para subir à montanha da santidade, precisamos começar por descer ao vale da humildade, reconhecendo a sua pequenez, a sua fraqueza, a sua limitação, entendendo que jamais você alcançaria a graça de Deus, a não ser mediante o sacrifício de Jesus. E você humildemente reconhece que na sua vida não há nada que possa produzir essa santidade. Humildade, reconhecendo a sua vida pecaminosa, reconhecendo que o pecado o separa de Deus, o afasta de Deus, e você vai diante do Senhor com muita humildade, dizendo: Senhor, por favor, limpe a minha vida, purifique a minha vida, dizendo a Deus: Senhor, santifica a minha mente, santifica os meus olhos, santifica a minha língua, santifica o meu caminhar, santifica o meu eu, que às vezes é tão grande. Mortifica a minha carne, mortifica o meu eu, que eu morra e Jesus apareça. É aquela ideia de João Batista, que ele cresça e eu diminua. Louvado seja Deus. Santificação é, na verdade, dizer: Senhor, não posso produzi-la, mas me ajude a ser santo. Não é legalismo, é algo feito pelo Santo Espírito, pelo Espírito do Deus Trino. Louvado seja o Senhor. Em quarto lugar, irmãos,
Por que a gente se gloria na cruz? Porque nela Jesus selou a paz. É ali na cruz que a minha vida é reconciliada com Deus. É ali na cruz que é estabelecida a paz entre o pecador convertido e o Deus Santo. Ali na cruz, o Senhor selou a paz. Deixa-me dizer algo, meu irmão. A verdadeira paz não é aquela escrita pelos homens nos seus tratados de paz. Essa paz não dura muito, não é duradoura, não é eterna. A paz que acalma a vida é a que é estabelecida no coração do homem, na vida do homem, na interioridade do homem, mediante o sacrifício de Jesus realizado na cruz. Agora você está em paz com Deus. Ali na cruz, o Senhor estabeleceu a paz. Primeiro, em Cristo agora eu estou em paz com Deus. Eu estou em paz comigo mesmo. Eu estou em paz com o outro. Essa é a ideia da paz. Fui reconciliado com Deus. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 20, observe o que Paulo escreveu. Diz assim Paulo: e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, não pela lei, não pelas oferendas da antiga aliança, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio de Jesus, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Portanto, a paz estabelecida na cruz de Cristo traz descanso à nossa mente e sossego ao nosso coração. A minha mente descansa e o meu coração, por conta dessa paz estabelecida na cruz, o meu coração encontra pleno sossego. Eu não corro mais atrás de religião, disso ou daquilo. Eu não corro atrás da última moda da teologia gospel. O meu coração está plenamente sossegado em Cristo Jesus. A minha mente está plenamente descansada na pessoa de Jesus. Em último lugar, por que a gente se gloria na cruz? Por que Paulo se gloriava na cruz? Porque nela o salvo está crucificado com Cristo. Se a gente entendesse essa teologia, se o crente entendesse essa teologia, ele não seria em muitos momentos, se o crente entendesse, não seria tão carnal em muitos momentos, tão mundano, tão apegado às coisas da carne. O crente esquece que, se está em Cristo, a sua vida foi crucificada com o crucificado, com Jesus. Porém, amados, é tão difícil a gente entender essa teologia bíblica. Paulo deixa esta verdade muito clara na carta aos Gálatas, nesta mesma carta. Se você olhar, meu querido irmão, e gostaria que você olhasse para o capítulo 2, versos 19 e 20. Veja o que Paulo escreveu. Mostrando a teologia correta, a teologia da nova aliança. Nós somos aliancistas. Pertencemos à nova aliança. E nesta nova aliança, a teologia vai nos dizer que o crente está crucificado com Cristo. Olha o que Paulo escreveu, meu querido irmão, verso 19 e verso 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei,
a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. O que acontece agora? Jesus, aquele que morreu na cruz por mim, ele agora vive em mim. Por esta razão, Paulo vai nos dizer também que eu e você temos a mente de Cristo. Aquela mente poluída terminou. Aquela mente vendida ao pecado terminou. Aquela vida comprometida com o pecado terminou. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, no mundo, na história, entre as pessoas, no meio da minha família, entre meus amigos, no trabalho, na escola, na faculdade, na universidade, seja lá onde for, esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. Quando o homem entende esta maravilhosa verdade, sua vida entra num caminho que agrada a Deus, que engrandece a Deus, que honra a Deus, que glorifica a Deus, que exalta o Espírito Santo, que glorifica o Deus Pai, quando você entende essa teologia. E eu quero concluir dizendo, Paulo estava muito correto quando escreveu, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor. Como judeu para judeu, ele poderia se gloriar. Fariseu, aquele que dominava a religião, aprendeu tudo acerca da lei aos pés de um mestre reconhecido, chamado Gamaliel, cidadão romano por nascimento. Ele poderia se gloriar: sou romano, sou fariseu, eu sou doutor em teologia, eu fiz pós-doutorado em teologia aos pés de Gamaliel. Mas Paulo diz, não, isso morreu, já passou. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Entendeu, meu irmão? Entendeu a teologia da cruz? Entendeu a teologia da crucificação? Entendeu esse mistério que é o Deus feito carne, morrendo no lugar do pecador? Portanto, em nós não há nenhuma glória. Nas conquistas desta vida não há nenhuma glória. A glória que permanece é a glória da cruz de Cristo, e Paulo entendeu muito bem esta verdade. Portanto, assim como Paulo, a cruz deve ser a nossa glória, não a glória humana, não o sucesso humano. A cruz é a glória do eleito de Deus. A cruz é a glória do salvo. A cruz é a glória daquele que vai chegar na eternidade e desfrutar toda a eternidade ao lado do seu Redentor, ao lado de Jesus. Aquele que é nosso amigo, nosso companheiro, aquele que está sempre conosco, aquele que luta as nossas lutas. Louvado seja o seu nome para sempre. Amém. Glória a Deus.